Graça e paz, amados do Senhor, tudo jóia? Eu sou o pastor João Júnior, estou aqui para compartilhar a nossa quinta aula. Chegamos à nossa quinta aula, espero que você esteja acompanhando conosco aqui. Vou deixar aqui, né? Não sei se é aqui ou aqui que vai aparecer o cardzinho da playlist das outras aulas, né? Das outras 4 aulas, você pode estar assistindo. Estamos caminhando junto nos primeiros passos da nossa fé em Cristo Jesus. Esse material é um material gratuito, você pode adquirir na Secretaria da Primeira Igreja de Ji-Paraná. Esse material foi elaborado e feito pelo pastor Sérgio Eduardo, pastor da Primeira Igreja de Ji-Paraná. Também você pode adquirir nas filiais da igreja. Vamos lá? Antes de nós começarmos, vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Hoje vamos falar sobre oração, diálogo com Deus. Então feche seus olhos se possível e ore comigo. Pai, nós o louvamos e engrandecemos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor acrescente graça e favor. Abençoe as nossas vidas com sabedoria, que possamos estudar a Tua palavra agora e sermos edificados por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá estudar então a palavra do Senhor. Hoje vamos estar falando sobre oração. Estamos lá na página 16, você que está acompanhando com o livreto aí, né? Diálogo com o Senhor. Vamos falar sobre isso. O que diz? Agora que você se tornou filho de Deus, pode-se a chegar ao Pai com liberdade e intimidade e conversar com Ele sobre sua vida. O que é oração? É uma conversa sua com Deus, tá bom? A oração é o meio pelo qual você entra na presença de Deus e conversa com Ele. Deixa eu te explicar algo aqui. Quando você fala, quando você ora, é você falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Então, aqui eu já começo dizendo para você que é uma via de mão dupla. Você ora, você fala com Deus. Você lê a Bíblia, Deus fala com você. Amém? Você entendeu? Escreva aqui embaixo, eu entendi, pastor. Joia? Porque muitas vezes nós oramos e não lemos a Bíblia. Outras vezes lemos a Bíblia e não oramos. Então é uma via de mão dupla. Você fala com o Senhor por meio da oração. Acalma o seu coração, lê a palavra do Senhor e o Senhor fala contigo. Amém? Então vamos lá. O que é a oração? Essa é a primeira pergunta. Orar é falar com Jesus, é ter comunhão contínua com Deus. O meio da comunicação entre você e Deus, além da leitura da palavra e meditação na palavra de Deus, é a oração. Vamos ler o que está escrito lá em Mateus. Aqui é a nossa base do nosso estudo, é a Bíblia, amém? Não é o que falamos, é o que a Bíblia diz e aqui nós vamos nos apegar a ela. Depois eu quero te convidar você a ler do versículo 1 ao versículo 15 e nós vamos entender aqui alguns textos para que a gente ganhe tempo, né? Eu não vou ler todo, mas você depois pode ler capítulo de número 6 de Mateus, versículo 1 ao versículo 15. Eu vou ler apenas 4 versículos aqui para que eu possa te ajudar a completar aqui. Joia? Então, o primeiro versículo é o versículo de número 5, que ele diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então a primeira coisa que o Senhor nos adverte aqui é não ser como os hipócritas, orar para se aparecer. Não devemos orar para ser visto pelos homens. Sabe, se aparecer, tem gente que vai no monte, quando ele volta, a primeira coisa que ele fala é que ele estava no monte orando. Tem pessoas que vai fazer ter uma intimidade com o Senhor. Olha, passei a noite, passei a madrugada orando. Para com isso. A sua oração não é para ser vista pelos homens, senão você é comparado a um hipócrita. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Tá bom? Então complete aí. Não devemos orar para ser visto pelos homens. O versículo seguinte, o versículo 6, ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, devemos orar entrando no nosso quarto. É o lugar de intimidade. Eu falo que existe um seminário, existe um poder no quarto fechado, na porta fechada. Quando você entra para o seu quarto, na sua intimidade,
Você ora o seu Pai que está em secreto, o seu Pai que vem em secreto te recompensará. É isso que diz o texto. Então complete aí, devemos orar entrando em nosso quarto, fechando a porta, orando a Deus em secreto, você e o Senhor, né? Busque essa intimidade. Pastor, mas na minha casa não tem como, não tem nem porta o meu quarto. Então, filho, entra no banheiro, entra em qualquer lugar, mas tem um tempo de intimidade. Nós chamamos isso de TSD, tempo a sós com o Senhor. A terceira aqui é o versículo de número 7. Vamos ler o versículo de número 7? E orando, não use de vãs repetição, como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. O que é vã repetição? É aquela papagaiada, sabe aquelas orações já escritas, aquela falação, não use isso, filho, fale com Deus, abra o seu coração, fale com as suas palavras, não use de vãs repetições. Então aí, a nossa oração não deve ser usada de vãs repetições, não deve, né? Pastor, mas eu não posso fazer a oração do Pai Nosso? Você deve, mas ela é um modelo, ela é um arquétipo para que você possa seguir o padrão dela, não fazer dela um mantra em sua vida, tá bom? Não você repetir sem saber o que você está falando, porque vamos ser sinceros, vem aqui comigo, você já reparou que muitas pessoas fazem a oração do Pai Nosso, nem sabe o que está falando, não tem ideia do que está falando? Como que isso é triste? E em quarto lugar aqui, né, é o versículo de número 14. Vamos ler aqui o verso 14, depois leia do versículo 5 ao versículo 15. Eu estou aqui ganhando tempo com você para que a gente complete aqui e o vídeo fique num tamanho ideal para que você assista, tá bom? Versículo 14, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E olha que texto poderoso, eu estou falando aqui, faz parte da oração do Pai Nosso. Muitas pessoas fazem essa oração e nem sabem o que estão falando. Está falando assim, Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe da mesma forma que eu perdoo as pessoas. Olha só, então, uma das coisas que a oração me ensina é que o meu coração tem que ser um coração perdoador. Pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Na nossa oração, nós temos que ter esse hábito. Lembra que nós estudamos na aula passada da certeza da salvação? E uma das coisas que nós nos tornamos filhos, amados, e se somos amados, uma vez que nós erramos e pecamos, nós podemos chegar junto ao Pai por intermédio de Jesus, que é justo e fiel, e ao nosso advogado está junto ao Pai, está à destra do Pai, e intercede por nós, e pedir perdão pelas nossas transgressões. Então, a nossa oração é o momento que nós pedimos perdão pelas nossas transgressões. Agora vamos lá para João, capítulo de número 14, versículo de número 13. Nós já lemos esse texto, mas quero reforçar. Ele diz assim, e tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Está escrito aí, tá bom? Olha o que ele diz, tudo que pedides em meu nome, não é isso que diz o texto? Vamos ler aí, João 14, verso 13. Tudo que pedides, olha só, tudo que você falar com Deus deve ser falado por intermédio do nome de Jesus. Amém? Então a nossa oração sempre tem que ser concluída em nome de Jesus, por intermédio de Jesus. Você está conseguindo compreender essas verdades até aqui? Podemos continuar? Escreva aí, dê um pause. Coloque aí na sua apostila aí, em nome de Jesus. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Então vamos seguir aqui. Número 2, Jesus nos dá exemplo da oração. Eu quero te convidar a você ler, acessar a sua Bíblia aí, Lucas capítulo de número 11. Vamos lá, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1. Ele diz assim, de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Isso aqui foi um pedido, né, de um dos seus discípulos. Senhor, nos ensina a orar, né, como João ensinou. E o Senhor então deixou um arquétipo aqui, deixou um modelo de como nós devemos orar. Então a oração do Pai Nosso é isso, é um modelo, não é um mantra. É um modelo que você deve seguir para que você possa orar. A resposta de Jesus, né, que ele ensina, ele deixa esse modelo. Então, com que propósito Deus responde a nossa oração? Você pode aqui responder com as suas palavras. De que forma que o Senhor responde às nossas orações? Vamos ler João 14?
versículo 13 de novo. Vamos lá, vamos voltar nesse texto. Tudo quanto pedides em oração, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, por que Deus responde a minha oração e a sua oração? Para que o Pai, para que Deus seja glorificado no Filho. Responda aí, né? Com que propósito Deus responde nossa oração? Para que Deus seja glorificado no Filho. Respondeu aí? Podemos continuar? Você está conseguindo compreender aqui? Eu quero te falar, se você tiver alguma dúvida, pode escrever no comentário aqui, tá bom? Ou entrar em contato conosco, tá? Que nós vamos ter o prazer, a alegria de te ajudar a sanar toda a dúvida que possa estar sendo gerada no seu coração. Vamos seguir? Terceiro lugar, por que devemos orar? Já que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que devemos orar? Essa é uma das perguntas que um dia uma criança fez para mim e eu quero responder agora aqui com você. Todas as nossas necessidades Deus pode nos atender se nós orarmos. Ele é um Pai amoroso. Nós precisamos falar. O problema é esse, que muitas vezes nós não queremos, ter intimidade, expor o nosso coração, falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai amoroso, falar com o nosso Pai que nos perdoou, que nos sarou, que nos purificou, que nos regenerou. A oração é isso, é ter um diálogo. O Pai sabe o que nós precisamos, mas Ele quer conversar conosco. Ele quer fazer com que eu e você tenhamos maturidade, que nós venhamos a crescer. Em Mateus capítulo de número 7, vamos abrir a nossa Bíblia aí, Mateus 7:7, você vai poder completar aí os espaços que estão faltando aí, tá bom? Eu não sei qual é a tradução que você está usando na sua Bíblia, mas a minha diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então você pode completar aí no seu livreto, tá bom? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, tá bom? Complete aí no seu livreto. Deus, Ele deseja responder a nossa oração, Ele deseja nos abençoar, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai que deseja derramar dia após dia a bênção dele sobre a nossa vida. Em João, capítulo de número 16, vamos lá para João, capítulo de número 16, versículo 24, deixa eu te falar aqui, caso eu acesse a Bíblia rápida aqui e você não consiga acompanhar, pause o vídeo, vai lá, abra o texto e acompanhe conosco, tá bom? Então, voltando aqui, João capítulo 16, versículo 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus diz que não recebemos porque não pedimos. Então, complete aí, peça e receba, para que a vossa alegria seja completa. Complete aí na sua apostilinha aí, nós estamos lá na página 17. João, capítulo de número 16, versículo 24 diz: até agora nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia! Para que a sua alegria seja completa, leve as suas petições até Deus, em nome de Jesus, porque Deus, Ele vai lhe responder, Ele vai lhe acrescentar graça, favor e bondade, Ele vai responder às suas orações. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso realmente? Eu creio, tá bom? Filipenses, capítulo de número 4, vamos ler? Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Filipenses 4, 6, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Então, o texto diz aqui, que nada devemos andar ansioso. Pelo contrário, devemos chegar diante de Deus e apresentar a Ele as nossas petições, as nossas orações, com súplica e com ações de graça. Ele coloca 4 coisas aqui: petições, quais são os seus pedidos? Apresente diante de Deus, ore com Ele, ore a Ele, converse com Ele, seja um filho. Como você conversa com um pai, converse com o seu Deus, porque Ele é um Deus amoroso. Coloque suas petições diante dEle. Se for preciso, suplique. Se humilhe diante da poderosa presença do Senhor e seja grato ao Senhor. O texto diz com ações de graça. Então, quais coisas podemos pedir em oração?
eu posso te dizer que nós podemos pedir tudo ao Senhor. Você pode pedir tudo, tudo, tudo que você desejar, você pode pedir. Essa será a resposta. Você concorda comigo? O que você pode pedir a Deus? Tudo. Agora tem um texto poderoso. Muitas vezes, escute o que eu vou te dizer, muitas vezes oramos e parece que a nossa oração não é respondida. Por que será isso? O que impede Deus de responder a nossa oração? Você acha que tem alguma coisa que impede? Vamos olhar para a Bíblia? Tiago, vamos lá? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3. Olha o que ele diz. Pedi e não recebeis, porque pedides mal, para esbanjar em vosso próprio prazer. Que coisa terrível, né? Olha aqui para mim. Para um pouquinho aí. Existem 3 formas de Deus responder a nossa oração. Com um sim, eu vou te dar. Com um não, porque talvez você está pedindo mal e não serve para você. Talvez você está pedindo pelos seus próprios deleites, para esbanjar. Então, o Pai não vai te dar. Nós temos que ter maturidade, temos que crescer, temos que aprender a ouvir não. Então, Deus responde com sim, com não. Mas Deus tem uma terceira forma de responder. Com espere um pouco. Não é a hora ainda. Vai chegar o tempo. E no tempo certo eu lhe darei isso. Então, essas 3 formas de Deus responder. Com sim. Ah, obrigado, Senhor. Com não. Ah, obrigado, Senhor. Eu entendo que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ou com espere. Espere um pouco, não é o tempo. Eu farei isso no tempo certo, diz o Senhor sobre a sua vida. Então entenda que Deus sempre vai lhe responder com sim, com não ou com espere um pouco. Joia? Você compreendeu até aqui? Amém? Está compreendendo? Olha o que diz Mateus capítulo de número 21. Vamos lá? Mateus capítulo de número 21, versículo 22. Olha o que diz o texto. E tudo quanto pedides em oração, crendo, receberá. Parece meio contraditório, né? Ele falou que, olha, eu não vou atender porque tem pedidos mal, mas se eu pedir e crer, eu receberei. Sim, receberá a resposta do Senhor. Com sim, com não ou com espere um pouco. Então Jesus diz que pedirmos para receber, né? Olha só o que diz aqui, como que é a pergunta? O que Jesus diz que precisamos para receber o que pedirmos? Crer, né? Essa é a resposta. Tudo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Então, qual que é a forma de Deus responder quando nós cremos? Com sim, com não ou com espere aí. Amém? Maravilha? Conseguiu compreender a oração? O diálogo com Deus? Espero que você exercite, que você crie esse hábito de conversar com Deus. Como você conversa com seus amigos? Você não conversa pelo WhatsApp? Você não conversa por forma presencial? Então crie esse hábito de você diariamente, levar as suas orações, suas petições, suas súplicas com ações de graça até o nosso Deus. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, edificado. Espero que esse estudo seja um diferencial na sua vida. Existe uma tarefinha aqui para nós memorizarmos. Espero que você tenha memorizado os outros textos que nós já passamos. E o texto dessa semana é de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que ele diz assim: E tudo que pedides em oração, crendo que recebereis e tê-lo-eis. Então, tudo que pedido em oração, crendo que recebeis e tê-lo-eis. É o texto que nós temos para decorar essa semana. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Vamos continuar firme aí no estudo da palavra, né, nos primeiros passos com Cristo. Se você gostou dessa aula, deixa aí um joinha, deixa o seu comentário que nós vamos interagindo aí e caminhando em fé debaixo da graça e do favor do Senhor. Que Deus abençoe, fique na paz e até mais!